Capítulo 10. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim! Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim! Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem! Levante-se porque ele está chamando você! Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O mestre perguntou: O que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Irmão, essa palavra aqui, Bartimeu, ele estava numa estrada, ouvindo aquela multidão. Ele não enxergava, mas ouvia a multidão vindo. Ele falou: quem está passando aqui? Era Jesus. Então, ele deve assim: bom, então agora é minha hora. Agora é minha hora. Se Jesus está passando, eu vou clamar o nome de Jesus. Chamou. Clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão vendo aquilo, Deus não vai dar importância para aquele homem. Muita gente, quem vai saber quem está gritando? Mas Jesus é Jesus, é nosso Deus. Ele falou assim: tem alguém me chamando. Não grita não. Estava pensando que estava escravizando Jesus. Não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Quem está chamando? Mas eu já sabia que era ele. Né? Então, sou eu. Então esse Bartimeu, Jesus viu nele que o amor, a fé, que ele não via, mas sentia. Assim somos nós, né? Assim somos nós. Nós, talvez, nós não acreditamos, nós queremos ver, mas não precisa ver, é só crer. Crer que esse Deus é misericordioso. Jesus está aqui, está em qualquer lugar, não é mesmo? Então, muitas vezes as pessoas estão cegas espiritualmente, querendo uma ajuda, mas estão cegas, não estão vendo na frente que esse Jesus maravilhoso. Eles não estão vendo, né? Então, eles, muitas vezes, as pessoas falam assim: eu estou desanimado, nada que eu tenho dá certo, nada, tudo que eu faço dá errado. Mas por quê? Porque não tem fé, está cego espiritualmente. Quando nós temos fé no nosso Deus, tudo se caminha, tudo vai em frente, tudo. Mas quando nós estamos deixando Jesus de lado, as coisas não andam. Nós temos que ter essa trave que está nos nossos olhos, que a trave atrapalha. Nós só vemos o defeito dos outros, mas não vê o meu, não vê o do outro, não. Só vê dos outros. Nós estamos querendo fazer o quê? Queremos julgar. Por que quer julgar? Porque nós não sabemos que só quem julga é o Senhor. Só Ele que tem o julgamento nos dias final. Ele que vai dar o julgamento. Quem somos nós para julgar um ao outro? Nós temos que pensar: Senhor,
Eu estou cego espiritualmente, mas eu quero mudar essa história. Ele vai mudar essa história. Esse cego, ele estava cego de nascença, mas Jesus curou ele. Quando Jesus curou ele, eu creio que ele ficou maravilhado. Que ele não quis voltar atrás do que ele era. Pessoa cega, não via nada, a multidão, ele é isolado, ninguém liga para ele. Todas as pessoas que, às vezes, antigamente, quando tinha algum defeito, era jogado de lado. O cara que mandava um coxo, um cego, um surdo, né? Não tinha excluído das pessoas. Mas ele não. Ele disse, não, eu estou cego, mas eu vou procurar quem pode me salvar, quem pode me dar a visão. Ele procurou, esse Jesus. Eu via falar, Jesus está passando aí, não via, mas ele sabia que aquele dia era o dia dele. Quantas vezes, às vezes, as pessoas abandonaram ele, deixa ele do lado ali, mas Jesus não abandona os seus. Mesmo vendo um sofrimento, mas Jesus está ali com ele, só esperando. Clama a mim que eu respondi-te-ei, mas aí está escrito. Tem que clamar esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos dá força para nos caminhar no dia a dia. Muitas vezes as pessoas pensam que para que está na igreja? Que pessoas crentes só ficam do lado de igreja. Mas daqui que nós nos reunimos com o povo, aqui nós buscando nosso Deus. Por que vai no monte? Lá no monte que Deus está ouvindo nossa pregação, ouve em qualquer lugar, mas lá no monte nós temos intimidade com Deus. É lá que nós podemos clamar, pedir, Senhor, eu quero isso, isso e isso, para você e Deus. Então, Ele vai ouvir seu clamor. Porque se Deus não dorme, Deus é maravilhoso. Ele não abandona os seus filhos, não. Nós que abandonamos Deus, nós que deixamos de lado. Pensa que isso aqui não tem problema, isso não tem, mas Deus está vendo. Quando nós se esforçamos para ter a presença do Senhor, Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, né? Igual eu estou aqui, é Ele que está me dando força, porque foi de mim, eu estava tremendo com a vara verde, eu estou tremendo um pouquinho mais, mas eu estava pior, né? Então, Ele dá força. Não temas, que eu estou contigo. O Senhor fala, não temas que eu estou contigo. Para que nós temamos? Tem vezes que a gente fazemos as coisas por nossa conta, mas não é assim. Não é por nossa conta que nós vamos fazer. Pede a direção ao Senhor. Senhor, posso fazer isso? Onde que eu vou? Qual a direção que eu tenho que tomar? Eu quero um emprego. Deus vai te dar um emprego. Sabe que aquele emprego é bom para você? Se eu te dar aquele emprego, você vai sair da presença do Senhor? Não. Deus vai escolher coisa melhor para não deixar ele de lado. Deus vai escolher um emprego para você bom, mas que você não deixa de buscar Ele. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, eu quero esse Deus, eu quero emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Pede, Deus dá. Quando pegou o emprego, sai da igreja. Adiantou alguma coisa? Dentro de vir na igreja buscar? Não. Deus, então, vai dar de acordo com nossa fé. Eu tenho fé, as minhas coisas todo dia estão melhorando dia a dia. E melhorou. Todo dia nós temos uma bênção de Deus, só de acordar. Meus irmãos, eu falo para vocês seriamente, não tenha medo de pedir. Pede com sabedoria, pede com amor, com carinho. Senhor, como que eu devo agir nessa área? Como que eu posso fazer? Me dá essa direção. Esse cego, ele não via, mas diz a palavra, a fé te salvou. A fé. Porque quando nós temos fé, nada nos impede de caminhar na presença do Senhor, não. Mas quando nós deixamos a fé de lado, as coisas desandam. Quando nós deixamos a nossa fé de lado, as coisas não dão certo. Tudo que faz, o inimigo rouba. Por quê? Porque nós perdemos a fé. Mas quando nós temos fé nesse Deus vivo, tudo caminha bem. Tudo que tu pede, Ele vai te dar
de acordo que não prejudique a sua igreja onde você está, não prejudique os cultos, você deixar de vir nos cultos, vai te dar as coisas de acordo com você pode direcionar. Irmão, muitas das vezes a gente reclama, mas não pedimos ao Senhor ajuda. Está reclamando disso, reclamando aqui, que as coisas estão ruins, que as coisas não estão boas, porque isso, porque aquilo, esse porquê. Não. Fala assim, Senhor, eu sei que eu estou na falha no Senhor, mas me ajuda. Tire de mim essa falha. Eu quero ser um bom cristão. O Senhor me ajuda, que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Agora, se você não quiser ajuda, Deus também não vai fazer nada. Porque nós devemos, primeiramente, pedir socorro. Socorro vem da onde? Vem do alto. Vem de Deus. Né? Ele que nos orienta no dia a dia, na nossa casa, nossa família, né? Estrutura, nos dá força, nos dá alegria, paz, gozo. Né? Tudo vem de Deus. Coisa de Deus é maravilhosa. Coisa de Deus não tem igual. Porque quando Deus, Ele não dá pela metade. Quando Ele dá perfeito. Ele dá aquilo que você merece. E nós não somos merecedores, mas Ele dá. Porque nós somos falhos. Quantas das vezes nós falamos dentro do Senhor, até dentro da igreja, mau pensamento. Nós falamos todo dia, toda hora. Mas Deus tem misericórdia de nós, que nós ficamos sempre firmes na presença dEle. Agora, o que adianta a gente estar na igreja e não ter fé? Estar esquentando o banco. Eu vou ninguém por ir, porque não está acontecendo nada. Sabe por que não acontece, irmão? Porque nós não buscamos. Quando nós não buscamos, porque quando nós buscamos o nosso Senhor, Ele nos ajuda. Eu quero a bênção, Deus não me deu, eu vou sair da igreja. Talvez estava pertinho. Sua bênção estava para chegar naquele momento, naqueles dias. Mas você não soube aguentar, não aguentou o falo. Mas Deus fala, tenha bom ânimo, que eu venci, você também vencerá. Nós temos que ter bom ânimo, mesmo na luta, na dificuldade, mesmo não tendo nada em casa, o armário está vazio, mas nós estamos fé que amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Aleluia. Todo dia nós temos novidade de Deus. Todo dia a coisa é melhor na nossa vida. As coisas vão melhorando. Quando vê, poxa vida, que bênção que eu recebi, que eu nem imaginava isso. Quanto tempo que eu pedi, hoje veio. Não é? Porque Deus não vai dar dessa comigo. Deus que chegou na igreja e vai dar. Joelhou, vai dar. Não. Primeiro, Ele vai ter que limpar nós por dentro. Limpar. Quando nós tivermos limpidado, aí as bênçãos vão chegando. Quando vê, você fez coisas, meu Deus, coisa maravilha que Deus fez na minha vida, eu não percebi. Você vai receber coisas que você nem vai perceber. Por quê? Porque Deus vai tratando nós por dentro. Primeiro está de dentro para fora. Vai tratando, lapidando. Quando chegar a hora, a bênção chega na nossa vida, né? Então, irmão, esse cego aqui, e a pessoa, como que a pessoa, né, ficar na beira do caminho, esmolando, pedindo esmola, a pessoa ainda criticando ele, né? Fica em meio do caminho, atrapalhando, criticando, não dá, eu vejo fome, eu vejo passa fome, né? Agora, hoje em dia aqui mesmo, não estou falando desse cego de helicóptero, estou falando de cego, as pessoas que ficam na rua, os mendigos que ficam na rua, aí a gente passa, não dá nem bola. Às vezes está precisando de um apoio, de uma força, de um abraço, mas nós ignoramos, passamos direto por que está pedindo? Mas você não sabe o que está sofrendo, como é que está a vida dele. A gente acusa, mas não sabe o que passou na vida dele. Então, eu vejo essas pessoas dormindo na rua, com fome, frio. Será que ele queria isso? Não, ele não queria isso. Mas a circunstância da vida levou a maldição.
de herança de pai, de mãe, não sei, né, o que acontece, abandono, droga, se derrou na droga, ficou aí. Então, escolheu-se esse caminho, mas não por ele, porque o inimigo já pegou ele. O inimigo está ali, servando ele. Então, ele não tem solução. Mas se nós chegar perto dele e falar que Jesus é o nosso Salvador, que ele é a vida, pão da vida, ele vai pensar. Então, ele vai querer vir. Mas nós temos que chegar a ele. Ele fala com isso, ó, Jesus é bom, Jesus me tirou disso. Porque eu também já passei por mão no carro. Eu já passei por isso. Eu sei o que é o vício. Não é fácil a pessoa abandonar um vício. Não é fácil. Mas tem que ter muita força de vontade e fé. Isso tem que você querer. Eu querer. Eu não quero mais isso. Mas se você vai e volta, não querer, nada vai acontecer. Mas se você querer que Deus te limpa todo por dentro, te dá uma nova vida, Ele vai dar. Porque esse é o nosso Deus. No passado, quantas pessoas que foi por água, um pouco tempo de vida que teve assim na terra, como homem, né? Quantas pessoas foram, a mulher fruto de sangue, né? Esse cego de Jericó, na porta do templo, né? Do tanque de Betesda, né? Que foi lá, os anjos iam. Quantos milagres Deus fez, o demoniado, né? Deus fez todos à parte. Por quê? Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor, né? Então, de pouco tempo que ele teve na terra, como homem, ele fez muitos milagres, né? Ele fez o vinho, a água do vinho, tantos milagres que ele fez, tantos milagres. E nós só vemos o nosso lado. Não, nós temos que ver, ele é o Criador. Ele fez o céu e a terra. Ele está lá com o pai dele lá sentado lá, olhando para baixo, querendo que nós chegamos, clamamos por ele. Porque quando nós clamamos esse Deus vivo, ele responde. Ele responde. Porque isso dependemos de nós. Não depende da pastora, não depende de Jacob, não depende dos irmãos, depende de nós. Nossa salvação está no Senhor. Nós devemos tudo a Ele. Quando nós buscamos, pedimos, oramos, clamamos esse Deus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, e está ouvindo. Eu estou aqui falando, mas está me ouvindo. E está ouvindo a minha pregação aqui, está ouvindo meus clamores, está ouvindo todos nós que nós estamos fazendo aqui, com fé. Fé que amanhã é outro dia. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. E assim é dia após dia. Nós não devemos nos descansar, não falar que as coisas estão cada dia pior. Não. Hoje está ruim, amanhã está melhor. Porque à noite, o choro dura a noite, mas a alegria pela manhã. Assim diz a palavra do Senhor, né? A gente pode chorar. Lá vai derramar lágrimas. Mas amanhã, quando acordar, é outro dia, outro pensamento. As coisas vão melhorando. Então, eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de mim, de nós, né? Que Ele, cada dia mais, que Ele possa nos dar força nessa caminhada, nessa jornada. E me dá sabedoria cada dia mais, que eu peço, Senhor, sempre eu peço ao Senhor, me dá sabedoria da Tua palavra, me dá sabedoria, eu quero sentir o Senhor todo momento, porque quando nós buscamos, nós sentimos. Muitas pessoas vêm na igreja, eu não sinto nada, não sinto porque não busca, mas se buscar verdadeiramente, ele vai sentir esse Deus, como que Deus age. Porque quando nós estamos clamando e orando, pedindo, a gente sente por dentro, coisa maravilhosa. É esse Deus que eu quero, é esse Deus que está comigo. Irmão, então, essa foi a palavra, né? Que nós